Em O Direito à Preguiça, de 1880, Paul Lafargue, escritor e revolucionário franco-cubano e genro de Karl Marx, expõe com humor e a mais elevada ironia ideias sobre a preguiça e o trabalho. A edição que li do livro é prefaciada pela professora Marilena Chauí. O livro, já no século XIX, aborda a questão da duração e da redução da jornada de trabalho, a questão da mecanização das indústrias, questões ainda tão caras à humanidade e que nos faz pensar em seus efeitos, se vão ser ou não positivas para os trabalhadores, se vão ou não repercutir no número de postos de trabalho, na redução da jornada de trabalho. Lafargue começa seu livro falando que uma estranha loucura se apodera das classes trabalhadoras, que essa loucura deixa um rastro de misérias individuais e sociais, que desde o surgimento do capitalismo afligiu a humanidade, e essa loucura é o amor ao trabalho, e que esse amor ao trabalho esgota as forças vitais do indivíduo. O autor diz que quando se quer achar na Europa civilizada um sinal de beleza nativa do homem, deve-se procurar esse traço nos países onde a influência econômica ainda não acabou com o ódio ao trabalho. Ele cita a Espanha, que ainda no século XIX tinha poucas fábricas, e lembra a Grécia clássica, onde reinava o desprezo pelo trabalho. Ele faz referência a Xenofonte, que dizia que o trabalho carrega todo o tempo e com ele não temos folga para passar com a República e com os amigos. O Lafargue fala que o proletariado, que estava destinado a emancipar a humanidade do trabalho servil e torná-la livre, acabou traindo seu próprio instinto e por isso foi castigado terrivelmente. Ou seja, os próprios trabalhadores acabaram se traindo, segundo o autor. Lafargue lembra que em algumas colônias de trabalhos forçados, o trabalho era de 10 horas diárias. Alguns escravos nas Antilhas trabalhavam 9 horas em média, mas na França, onde havia ocorrido a Revolução de 1789 e que tinha proclamado os direitos do homem, tinham fábricas impondo 16 horas de trabalho por dia. Critica as 12 horas de trabalho impostas às crianças e que essas condições de trabalho acabavam com a alegria, a dignidade, a saúde e a liberdade dos operários. É interessante essa parte que Lafargue fala dos efeitos psicológicos do trabalho capitalista, dos seus efeitos negativos, porque o trabalho nessa intensidade e nessas condições que ele, de um certo modo, denuncia, gera dor, miséria e alienação. Mas o autor diz com uma certa ironia que em tempos de crise, quando os trabalhadores poderiam lutar por seus direitos, por exemplo, por uma melhor distribuição dos produtos, ao invés disso, pedem mais trabalho e assim não resta aos bondosos industriais outra alternativa senão impor jornadas mais extensas e produzir com menor custo. Lafargue está apenas lembrando que acha que os trabalhadores deveriam lutar mais por seus direitos e por uma redução na jornada de trabalho. Lafargue acredita que essa vida miserável do proletariado só desaparecerá quando ele for mais decidido, quando se conscientizar. Mas para que isso aconteça, o proletariado deve eliminar os preconceitos, os mantras das ideologias cristã e capitalista que ficam repetindo que o trabalho dignifica o homem, que o homem bom é o homem trabalhador, e proclame os nobres direitos da preguiça no lugar dos fracos direitos do homem. Só assim, só dessa maneira, o proletariado poderá trabalhar 3 horas por dia e curtir o restante do tempo. Para o autor, o trabalho só vai deixar de ser o mais terrível flagelo que já experimentou a humanidade
e ser um tempero dos prazeres e uma paixão útil à sociedade quando for regulado e limitado a um máximo de 3 horas por dia. O autor acreditava que o surgimento de máquinas e o consumo por parte dos trabalhadores das mercadorias que produziam poderiam mudar o cenário de exploração. Mas ele observa que com a mecanização, o operário, ao invés de proporcionalmente aumentar seu descanso, ele parece competir com as máquinas. O operário mencionado no livro está mergulhado em um sistema econômico difícil de transpor e vê suas forças reduzidas. Lafargue quer abrir o olho do trabalhador. O protestantismo, segundo Lafargue, se adaptou às novas necessidades industriais e comerciais da burguesia. O protestantismo, por exemplo, não cultuava santos e assim aboliu alguns feriados, e por causa disso os operários tinham que trabalhar mais. Lafargue acentua que com a resignação dos operários aos ditames impostos pelo trabalho, quem acaba não produzindo nada, consumindo tudo e desfrutando da preguiça, a mãe de todas as artes e nobres virtudes, são os capitalistas. O autor chama a atenção no livro de todo o processo de conquistas de novos mercados consumidores por parte dos países capitalistas e da criação de necessidades especiais para absorver a produção. Já percebe a preocupação da indústria com a chamada obsolescência programada, ou seja, com a fabricação de um produto com um tempo reduzido de duração, para justificar a sua substituição. Perceba nesse trecho que vou ler e que para mim é um exemplo do alto nível a que a ironia pode chegar. Os ignorantes acusam de fraude os nossos piedosos industriais, quando na realidade o pensamento que os anima é fornecer trabalho aos trabalhadores, que não conseguem se resignar a viver de braços cruzados. Essas falsificações, cujo único motivo é um sentimento humanitário, mas que geram lucros soberbos aos fabricantes que as praticam, se são desastrosas para a qualidade das mercadorias, se são uma fonte inesgotável de desperdício de trabalho humano, comprovam a filantrópica engenhosidade dos burgueses e a horrível perversão dos trabalhadores, que para satisfazer seu vício pelo trabalho, obrigam os industriais a abafar os gritos de sua consciência e a violar até mesmo as leis da honestidade comercial. E, no entanto, apesar da superprodução de mercadorias, apesar das falsificações industriais, os operários atravancam o mercado, inumeráveis, implorando trabalho, trabalho. Sua superabundância deveria obrigá-los a refriar sua paixão. Pelo contrário, a conduz ao paroxismo. Uma chance de trabalho se apresenta, eles se jogam para cima dela. Então, são 12 ou 14 horas que necessitam para deles se embriagar, e no dia seguinte são novamente jogados na sarjeta, sem nada mais para alimentar o vício. Todos os anos, em todos os setores da indústria, o desemprego retorna com a regularidade das estações. Ao sobretrabalho assassino para o organismo se sucede o repouso absoluto por 2 e 4 meses. E quanto mais trabalho, mais migalhas. Já que o vício do trabalho está diabolicamente encravado no coração dos trabalhadores, já que suas exigências sufocam todos os outros instintos da natureza, já que a quantidade de trabalho exigida pela sociedade é necessariamente limitada pelo consumo e pela abundância de matéria-prima, por que devorar em 6 meses todo o trabalho de um ano? Por que não o distribuir uniformemente ao longo dos 12 meses e obrigar cada trabalhador a se contentar com 6 ou 5 horas por dia durante o ano, em vez de sofrer da indigestão de 12 horas durante 6 meses? Seguros da sua cota diária de trabalho, os trabalhadores não terão mais ciúmes uns dos outros, não mais lutarão para arrancar o trabalho das mãos e o pão da boca uns dos outros. Então, não exaustos de corpo e de mente, eles começarão a praticar as virtudes da preguiça. Animalizados por seu vício, os trabalhadores não trazem à inteligência o fato de que, para ter trabalho para todos, seria preciso racioná-lo, como a água de um navio em perigo. Lafargue menciona alguns estudos que concluíram que a redução de horas de trabalho não reduziram a produção e que houve progressos legislativos quanto à limitação do trabalho, mas que os operários parecem ignorar com seu vício do trabalho e sua postura submissa.
O autor chega a comparar o camponês francês com o camponês americano. Na América, a máquina invade todos os ramos da produção agrícola, desde a fabricação da manteiga até a colheita do trigo. Por quê? Porque o americano livre e preguiçoso preferiria 1000 mortes à vida bovina do camponês francês. A lavoura tão sofrível em nossa gloriosa França, tão rica em dores no corpo, é, no oeste americano, um agradável passatempo ao ar livre, que se desfruta sentado, fumando seu cachimbo despreocupadamente. A solução final para Lafargue seria a classe operária se livrar do vício do trabalho e, ao invés de reivindicar os direitos do homem e o direito ao trabalho, lutar com toda a sua força por uma lei que limite o trabalho a, no máximo, 3 horas por dia. Mas sabia não ser fácil a classe operária tomar essa decisão, já que estava dominada pela moralidade cristã e capitalista.